Muitos acreditam que aqueles que morrem vão para o céu, até mesmo por interpretarem alguns textos isoladamente. E eu quero citar aqui alguns desses textos só para vocês perceberem que não passam, às vezes, de uma interpretação errônea. Por exemplo, quando a gente lê a abertura dos selos do livro selado, nós vamos ter ali o quinto selo sendo aberto. E o texto vai dizer assim, Apocalipse 6, 9. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos. Então, o quinto selo vai fazer menção a um altar e debaixo dele as almas dos que haviam sido mortos. E eles clamavam com uma forte voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, ali as almas estavam clamando por vingança, né? E isso vai nos lembrar ao sangue de Abel, que clamava por justiça. Nós vamos ver que esse texto ele está aqui conectado com Salmo 79, aonde vai dizer assim, ó: por que as nações haverão de dizer onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra a nação a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Perceba que aqui também há pessoas clamando por vingança, tá? Assim como estão as almas debaixo do altar daqueles que foram mortos. Mas olha só, aqui estão clamando pela vingança do seu sangue. E olha o que vai dizer: cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Quem é que é prisioneiro? Aqueles que estão presos no mundo dos mortos. E ele diz assim, ó: pela força do teu braço persevera os condenados à morte. Perceberam que o Salmo 79 ele também está falando de pessoas que estão no mundo dos mortos e que estão clamando por justiça? São esses mesmos que estão aqui em Apocalipse 6 debaixo de um altar clamando por justiça. O problema é que muitas pessoas associam esse altar ao altar que vai aparecer em Apocalipse 8. Um altar de ouro de incenso que está diante do trono de Deus. Mas a verdade é que o altar que aparece no quinto selo, ele não é o altar de incenso, o altar feito de ouro que ficava no átrio interior. Ele é aquele altar que ficava lá no tabernáculo do lado de fora, o altar do sacrifício que ficava sobre a terra, tá? E embaixo do altar, na terra, João está dizendo: eu estava vendo as almas daqueles que foram mortos, debaixo do altar, na terra, tá? Então, quando nós falamos do mundo dos mortos, do inferno, do Hades, do Sheol, ele fala de mundo dos mortos, lugares inferiores, o seio, o centro da terra. E o altar que está sendo citado aqui é aquele altar de sacrifício que estava sobre a terra, no átrio exterior, aonde debaixo dele João estava vendo os mortos clamarem. Na terra, não fala do céu, tá? Ele não é o mesmo altar que está no capítulo 8 de Apocalipse, que está no átrio interior, diante da arca, diante do trono de Deus. Além disso, nós vamos perceber que existem outros textos que fazem com que as pessoas creiam que Jesus subiu ao céu e que ele leva as pessoas aos céus também. Um desses textos é o texto do diálogo entre Jesus e o ladrão na cruz. Porque o ladrão ele vai pedir para Jesus o seguinte: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus responde: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Esse é um texto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem pelo menos 3 questões para a gente analisar. A primeira delas é o pedido do ladrão, que muitas vezes, dependendo da versão bíblica que você for ler, foi traduzido de forma errada. Por quê? Porque o ladrão ele vai pedir: Jesus, lembra-te de mim quando vier no teu reino. A palavra original é quando vier no teu reino. Mas algumas traduções vão dizer: lembra-te de mim quando entrar no teu reino.
E a palavra ali não é entrar, é quando vier. Está falando da vinda de Jesus, da segunda vinda. E isso está muito atrelado ao toque da sétima trombeta, porque é na sétima trombeta que Cristo começa a reinar e ele vem. Tá? Então, o ladrão está pedindo, lembra-te de mim quando vier no teu reino. Isso fala da segunda vinda de Jesus. Mas além dessa questão no pedido do ladrão, nós temos mais duas questões na resposta de Jesus. Por quê? Porque Jesus vai responder, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Quais são as duas questões? A primeira delas é que essa palavra que hoje estarás comigo no paraíso, essa palavra que não existe no original. Ela foi colocada aí para dar sequência a uma frase, mas ela não existe nos textos originais. Então ele está dizendo, em verdade lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Porém aqui nós vamos ver a terceira questão desse texto, que no original também não existia vírgula. Então, na língua portuguesa, quando colocamos a vírgula, muitas vezes nós colocamos com base naquilo que parece fazer sentido para nós. E para nós foi colocado a vírgula antes do hoje, como se dissesse o seguinte, em verdade lhe digo, vírgula, hoje você estará comigo no paraíso. Dá uma ideia de que hoje o ladrão estaria no paraíso, no dia em que Cristo estava sendo crucificado. Mas, se você conversar com vários teólogos, você vai perceber que por não existir vírgula, a ideia poderia ter sido muito bem uma outra. Como, por exemplo, em vez de colocar a vírgula antes do hoje, você coloca depois. Muda completamente a ideia. Vai dizer assim, ó, em verdade eu lhe digo hoje. Jesus estava falando naquele dia. Você estará comigo no paraíso. E não quer dizer que era naquele dia, mas naquele era o dia em que Jesus estava falando. Em verdade eu te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Entende? Então não existia vírgula. E por não existir vírgula, a ideia transmitida para nós hoje também não é a mais correta. Por isso, quando a gente lê esse texto, a ideia que mais está coerente com o ensino das Escrituras seria o ladrão pedindo, Jesus, lembra-te de mim quando vier no teu reino. Fala de segunda vinda. E Jesus vai responder, em verdade eu te digo hoje, o dia que ele estava falando, você vai estar comigo no paraíso, você entrará comigo no paraíso. Ou seja, paraíso, ideia de milênio, tá? Por que eu falo que paraíso é ideia de milênio? Porque lá em Apocalipse nós vamos ver Jesus fazendo promessas. Ao vencedor dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso. Paraíso fala de milênio, tá? A restauração do Éden na terra. Então essa é a ideia. Outro texto que também tem gerado dúvidas e as pessoas usam ele para alegar que quem morre vai para o céu, é justamente as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele conhece um homem que se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, mas que foi levado ao terceiro céu. E esse texto a gente sabe que ele estava falando dele mesmo. Mas ele vai dizer assim, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito de visões e de apocalipse, de revelações do Senhor. Ou seja, não foi só João que recebeu um apocalipse, uma revelação de Deus. Paulo também recebeu, mas ele chama isso de coisas inefáveis que ele não podia contar. Então ele vai dizer, Paulo recebeu esse apocalipse, essa revelação do Senhor, e ele diz, conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Lembra que João diz, eu fui arrebatado em espírito? Paulo também foi. Ele também recebeu a revelação, o apocalipse do Senhor. E ele diz, se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, inefáveis, que ao homem nenhum tem permissão de repetir. O que esse texto está dizendo é que Paulo também recebeu visões e o apocalipse do Senhor, a revelação do Senhor, que ele foi arrebatado ao terceiro céu e
foi arrebatado, levado até o paraíso. Mas paraíso não fala simplesmente de local, fala também de reino, o reino milenar do Senhor. Paulo foi arrebatado para ver aquele momento do reino milenar. Assim como João, ele diz, eu fui arrebatado ao dia do Senhor. Ele não foi arrebatado só para o céu, ele foi arrebatado para um dia específico, para ver como vai ser o dia do Senhor. E por isso ele traz tantas revelações no Apocalipse. Paulo também teve um Apocalipse do Senhor ao ser arrebatado, mas ele diz que eram palavras que ele não podia falar. Tá? Então, aqui fica a dica. Mas vale a gente lembrar que paraíso não fala só de local, ele fala do reino milenar do Senhor sendo restaurado na terra. Paulo foi arrebatado para ver esse reino. Tá? Então essa é a ideia. Não está dizendo que ele foi para o céu ou que as pessoas estão no céu. Tá? Isso é apenas uma dedução lógica que muitas pessoas têm feito ao ler esse texto. Ainda existem outros textos de Paulo que por meio de dedução as pessoas dizem, olha, Paulo, ele dizia, o meu desejo é partir e estar com Cristo. Se Cristo ao subir ele foi aos céus à direita do Pai e Paulo queria partir e estar com Cristo, ele quer estar no céu junto com Jesus onde ele está. Então muitas pessoas por dedução têm interpretado de forma errada. Mas nós precisamos lembrar que quando a gente fala de Jesus, ele além de ser o ungido de Deus, o Cristo, o Messias, Jesus ele é o próprio Deus, ele é Deus. E sendo Deus, ele tem atributos divinos tais como onipotência, todo o poder, onisciência, que é todo o conhecimento, e onipresença, poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim como Cristo está à destra do Pai, ele também está conosco. A Bíblia diz que onde se reunirem 2 ou 3, ele está ali no nosso meio. Tá? Ele saiu da direita do Pai para estar no nosso meio? Não, isso é onipresença, poder estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo. Só que assim como Cristo está nos céus, está no meio da sua igreja, nós vamos ver que Cristo também está no inferno. Sim, lembrando que inferno nós estamos falando de mundo dos mortos. Cristo também está lá. Ele também consegue, na sua onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós vamos ter textos bíblicos que vão mostrar isso. Olha o que o salmista diz no Salmo 139. Ele diz assim, ó, para onde me ausentarei do teu espírito? Olha a onipresença de Deus. Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Olha Cristo à destra do Pai. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama fala de sono, de estar dormindo, fala de morte, tá? Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, a palavra Sheol, abismo, mundo dos mortos, se eu fizer minha cama no mundo dos mortos, lá também estás, tá? Então ele está deixando claro, ele está no céu, ele está entre a igreja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, mas ele também está lá, no mundo dos mortos, com aqueles que estão sendo consolados enquanto aguardam o cumprimento da promessa da ressurreição dos mortos. Por isso, irmãos, nós precisamos entender com clareza esse assunto do mundo dos mortos, né, do Hades, do Sheol.